Olá a todos. Essa é uma produção dos alunos da T23, na qual trataremos brevemente sobre as entorses de tornozelo. Bem, para iniciar, nós vamos brevemente caracterizar o que é uma entorse. Basicamente, uma entorse é uma lesão ligamentar, geralmente causada por um movimento abrupto de inversão ou eversão. É um quadro frequente, tanto no esporte quanto em situações do dia a dia. Para entender a lesão, precisamos antes lembrar um pouquinho da anatomia. Os ossos principais desta articulação são tíbia, fíbula e o talos. E os ligamentos são o colateral medial e o colateral lateral. É importante falar também que quando torcemos o pé, o movimento mais comum é o de inversão. Isso acontece porque os ligamentos laterais do tornozelo são estruturalmente mais frágeis do que o ligamento medial, o deltoide. Dentro desse conjunto lateral, o ligamento talofibular anterior é o mais vulnerável, sendo o primeiro a se romper. Agora, falando brevemente sobre epidemiologia, a entorse de tornozelo é muito comum, com pico em jovens entre 15 e 19 anos. Cerca de 30% das pessoas que têm entorse de tornozelo podem evoluir para a instabilidade crônica. Esse problema gera impacto no desempenho esportivo, perda de dias de trabalho e custos elevados do sistema de saúde. O diagnóstico de uma entorse de tornozelo é basicamente clínico. Vamos observar a história, o exame físico, depois classificar o grau da entorse e só então pensar nos exames de imagem. Nem todo paciente precisará de uma radiografia. Na história clínica, os sintomas mais comuns são dor súbita e dificuldade para apoiar os pés após o trauma. O mecanismo mais frequente é o de inversão, que compromete principalmente os ligamentos laterais, mas também existem mecanismos menos comuns, como a eversão, que pode lesar o ligamento deltoide, e a rotação ou torção, que levantam a suspeita de lesão do sindesmotismo ou de lesões osteocondrais. No exame físico, avaliamos sinais como edema e hematomas, palpamos os pontos dolorosos e aplicamos testes de estabilidade. Os principais são a gaveta anterior, que avalia o ligamento talofibular anterior, o talar tilt, que testa o ligamento calcâneo fibular, e o squeeze test, usado quando suspeitamos de lesão de sindesmose. A entorse pode ser classificada em 3 graus. O grau 1 é apenas uma distensão ligamentar, geralmente com sintomas leves. O grau 2 corresponde a uma ruptura parcial com dor mais intensa e instabilidade moderada. Já o grau 3 é a ruptura completa, marcada por instabilidade acentuada e maior dificuldade para apoio. Como bem sabemos, o diagnóstico de uma entorse é clínico, mas, em alguns casos, precisaremos de exames de imagem. Para saber se devemos ou não pedir um raio-x para o nosso paciente, utilizamos as regras de Ottawa. Basicamente, um raio-x vai ser indicado quando o paciente não consegue dar 4 passos logo após o trauma, ou está em situação de emergência, ou então, caso haja dor na palpação dos 6 cm distais da borda posterior dos maléolos, do navicular, ou então da base do quinto metatarso. Agora, tratando de ressonâncias, elas só são recomendadas em casos graves e ou duvidosos. O tratamento inicial segue o protocolo RICE, que consiste em repouso nas primeiras 24 a 48 horas, gelo de 15 a 20 minutos, várias vezes durante o dia, compressão com bandagem elástica para redução do edema e elevação do membro afetado acima do nível do coração. Em muitos casos, os pacientes não precisam ser imobilizados, porém, em alguns casos específicos, podemos usar as tornozeleiras funcionais ou então, caso necessário, nas entorses mais graves, as de grau 3, gesso ou uma bota imobilizadora. A fisioterapia é fundamental na reabilitação. Trabalha amplitude de movimento, fortalecimento muscular e treino proprioceptivo, prevenindo recorrência e instabilidade crônica. Complicações de entorses maltratadas. Quando não tratada adequadamente, a entorse pode evoluir para instabilidade crônica, caracterizada por frouxidão ligamentar e sensação de falseio do tornozelo. O paciente pode apresentar dor persistente, limitações funcional, insegurança para atividades esportivas e quedas recorrentes. A sobrecarga articular favorece desgastes precoces da cartilagem, aumentando o risco de artrose. Alterações da marcha e compensações musculares também podem gerar dor em joelho, quadril e coluna. Complicações do tratamento conservador. Um tratamento conservador inadequado, como imobilização insuficiente, retorno precoce às atividades ou reabilitação mal conduzida,
pode resultar em entorses recorrentes, déficit de força dos músculos fibulares, perda de propriocepção e falhas nas respostas neuromusculares. Isso gera instabilidade funcional, favorece novas lesões e perpetua um ciclo de instabilidade que compromete tanto a vida diária quanto a performance esportiva. Além disso, aumenta o risco de lesões osteocondrais e degenerativas. Tratamento cirúrgico. Técnica de Brosson. A cirurgia é indicada em pacientes com instabilidade crônica sintomática após 3 a 6 meses de tratamento conservador sem sucesso, principalmente atletas ou pessoas com grande demanda funcional. O padrão ouro é a técnica de Brosson, que realiza a reinserção e sutura dos ligamentos talofibular anterior e calcâneo fibular. A modificação Brosson Gold reforça a reparação com retináculo extensora inferior, oferecendo maior estabilidade sem alterar a biomecânica articular. Essa técnica apresenta altas taxas de retorno ao esporte e baixos índices de complicação. Tratamento cirúrgico. Reconstrução com enxerto. Quando o ligamento está muito degenerado, com tecido insuficiente para reparo, é indicado a reconstrução com enxerto. São utilizados tendões autólogos, como o grácil ou fibular curto, ou até enxertos halógenos. Essa técnica é mais complexa, mas eficaz em casos de frouxidão ligamentar generalizada, instabilidade grave, revisões cirúrgicas e falhas de técnica de Brosson. Proporciona estabilidade adequada, porém exige reabilitação mais longa e apresenta risco maior de rigidez articular. Tratamento cirúrgico. Técnicas não anatômicas. As técnicas não anatômicas, como Krishnan-Snook ou Evans, utilizam transferências ou tenodeses de tendões para criar nova contenção lateral do tornozelo. Apesar de proporcionarem boa estabilidade, alteram a mecânica articular e podem limitar a amplitude do movimento, predispondo à degeneração precoce. Por esse motivo, são cada vez menos utilizadas, ficando restrita a casos complexos em que não é possível reconstrução anatômica. Artroscopia. A artroscopia pode ser associada à cirurgia aberta, principalmente em pacientes com instabilidade crônica e lesões intraarticulares associadas. Permite identificar e tratar sinovites, corpos livres, impingmente anterior e lesões osteocondrais do talos. Essa abordagem minimamente invasiva reduz o tempo de recuperação, melhora os resultados funcionais e previne complicações futuras decorrentes de lesões não diagnosticadas. Fixação de fratura por avulsão. Em alguns casos, o trauma provoca uma fratura por avulsão, em que o ligamento arranca um fragmento ósseo da sua inserção. Esse tipo de lesão gera instabilidade mecânica significativa. O tratamento cirúrgico consiste na fixação anatômica do fragmento por meio de parafusos, fios ou âncoras, permitindo a cicatrização adequada e preservando a função ligamentar. Sem o reparo, o paciente pode evoluir para instabilidade crônica e degeneração articular. Complicações cirúrgicas. As complicações possíveis incluem infecção superficial ou profunda, rigidez articular por fibrose pós-operatória, falha da sutura ligamentar, dor persistente e recidiva de instabilidade. Há risco de lesão de nervos superficiais, principalmente o fibular superficial e o sural, resultando em parestesias. Em casos mais raros, pode ocorrer trombose venosa profunda, complicações anestésicas ou intolerância aos implantes. A fisioterapia pós-operatória é essencial para reduzir riscos e recuperar força, propriocepção e mobilidade. Grande parte dos pacientes evolui muito bem apenas com tratamento conservador. A cirurgia deve ser reservada apenas para instabilidade persistente ou lesões graves. O fundamental é o manejo inicial correto. Essas agora foram as referências que nós utilizamos.